causa da imensa popularidade deste capítulo, a história que contaremos hoje está cheia de eventos e encontros que podem ser exagerados ou criados durante os quase 100 anos de seu reinado. Teremos o cuidado de apontar cada vez que rumores e fatos se tornarem difíceis de discernir um do outro. Joseph El Sapo Hoppe engoliu o último de seus pratos com ansiedade. Esta parecia ser a melhor refeição que já havia comido. Ao seu lado, seus sócios, John Scalise e Albert Anselmi, pareciam igualmente satisfeitos. Os pratos estavam limpos, exceto por algumas gotas de molho. Na frente deles estava o homem que lhes havia convidado para a refeição, o próprio Snorky Capone, vestido com um terno amarelo. Ele olhou para os homens felizes, sentados em sua cadeira. Joseph sentiu um pouco de pena que um homem com gostos tão requintados tivesse que morrer. Mas ele não sabia seu lugar. Sua arrogância havia transformado Chicago numa zona de guerra. Capone pode ser considerado o homem mais poderoso desta cidade, mas Joseph era o chefe da União Siciliana. Seu legado sobreviveria ao de Capone. Scalise e Anselmi tinham matado muitos por Capone. Seria apropriado que eles fizessem a ação. Capone se levantou e agradeceu aos cavalheiros por jantar com ele. Joseph retornou os agradecimentos antes de notar algo nos olhos de Capone, uma certa frieza. As portas da sala de jantar se abriram e meia dúzia de homens de ombros largos entraram. Alguns carregavam uma corda em suas mãos e outros, Joseph, teve que olhar por cima do ombro para ter certeza, seguravam bastões de beisebol. O homem mais próximo de Scalise o atingiu na cabeça, lançando seu rosto para o prato. Antes que o Sapo Hoppe pudesse sentar-se, um bastão acertou-o na cabeça, derrubando-o no chão. Ele nem mesmo viu Anselmi sendo levado embora. Enquanto os cavalheiros levavam o atordoado Joseph para fora da sala, o rosto cicatrizado de Al Capone encheu sua visão. Ele sabia de seus planos. Alguém tinha falado. Hoje estamos começando nossa história sobre Al Capone, o gangster da era da proibição que manteve Chicago sob seu controle desde os anos 20 até o início dos anos 30. Ele era o inimigo público número 1 da Comissão do Crime de Chicago, controlando todo o comércio de rum, as casas de apostas e o trabalho sexual em toda a cidade de Chicago, e autorizando uma série de assassinatos cruéis, nenhum dos quais a lei poderia ligar a ele. Neste episódio, vamos explorar como o filho do meio de uma família de imigrantes pobres ajudou a construir e administrar o mais infame sindicato do crime organizado que os Estados Unidos já viram. E no próximo episódio, exploraremos a forma não convencional pela qual vários agentes do governo o levaram à justiça. Agora, vamos começar a história do gangster mais famoso de Chicago, Al Capone. Primeiro ato. Primeira geração. Chicago, em meados dos anos 20, era o lar de um grupo de grandes e poderosos gangsters. Big Jim Colosimo, Bugs Moran, Johnny Torrio. Mas Al Capone era algo novo, era uma estrela. Enquanto seu irmão mais velho, James, havia fugido de casa para atuar em filmes de cowboys, Capone foi o único que acabou se tornando uma celebridade. Sua ascensão meteórica ao poder fez dele um homem famoso em menos de uma década, sem ter que puxar um gatilho. No final de 1925, com 26 anos de idade, a jovem geração ítalo-americana tornou-se a única líder do maior império criminoso do país. O grupo de Chicago, que ele fundou com Johnny Torrio, era uma máquina de fazer dinheiro, ganhando cerca de 105 milhões de dólares por ano através do contrabando, bordéis, jogos de azar e chantagem. O próprio Capone alegou que a equipe tinha uma folha de pagamento semanal de 300 mil dólares, ou um pouco mais de 4 milhões de dólares hoje. Parte da genialidade da organização de Chicago era o quão labiríntica era a sua hierarquia, o que significa que mesmo mais de 80 anos depois, os historiadores não conhecem a extensão total de seus negócios. Mas Al Capone não queria apenas ser rico ou influente, ele queria ser amado. Em
Enquanto a maioria de seus contemporâneos se contentavam em se abaixar e ganhar dinheiro tranquilamente, com bebidas alcoólicas, bordéis e narcóticos, Capone queria que o público soubesse seu nome. Toda vez que ele ia a um restaurante, dava uma gorjeta generosa e muitas vezes dava gratificações incríveis a entregadores de jornais ou engraxadores de sapatos. Todos queriam estar do seu lado. Em janeiro de 1927, repórteres de jornais de toda Chicago foram convidados para uma coletiva de imprensa exclusiva na casa de Al Capone. Isto foi muito irregular e causou muitos rumores. Capone não era um funcionário eleito. Por que queria falar com a imprensa? Quando os repórteres chegaram, eles ficaram surpresos quando Al Capone, ou melhor conhecido como Scarface, os cumprimentou na porta com chinelos e um avental rosa, acenando uma colher de madeira com molho de tomate. Ele os convidou e serviu a todos um banquete de espaguete feito por sua mãe Teresa. Enquanto os repórteres comiam e bebiam do vinho tinto que ele fornecia, Capone lhes dizia o quanto desprezava a violência das gangues que haviam tomado conta da cidade de Chicago. Afinal, ele era um homem de família, honesto e deplorava qualquer tipo de violência. Durante muito tempo depois, a alegação de que Al Capone era um homem amigável que não suportava a violência seria refletida em várias histórias sobre os assassinatos das gangues de Chicago da época. A relação de Al Capone com a mídia foi lendária. No auge de sua popularidade, foi dito que Capone poderia ter concorrido a prefeito de Chicago e vencido. Ele foi apresentado como uma figura semelhante a Robin Hood, um herói para o homem comum que tinha alcançado sua própria versão do sonho americano. Provavelmente estava envolvido no mercado ilegal de bebidas alcoólicas, mas era um homem de negócios honesto que só satisfazia uma demanda pública. Essa versão idealizada de Al Capone foi uma fachada elaborada. Além de contrabandistas, ladrões e bandidos, Capone tinha vários jornalistas em sua folha de pagamento. Para equilibrar os numerosos assassinatos de gangues, que os jornalistas mais críticos suspeitavam que ele tivesse cometido. Para os homens que o conheceram pessoalmente, Al Capone era um homem de família, encantador, inegavelmente generoso. E ainda assim, foi difícil conciliar esta personalidade gentil com as dezenas de corpos sem vida que fizeram manchetes nos jornais nacionais da época. A conexão de Capone com o crime organizado era um segredo aberto, apesar da forte influência que tinha sobre sua imagem pública. E às vezes, de vez em quando, ele deixava escapar sua aparência jovial, revelando um temperamento violento. Se abordado de certa forma, Al Capone era conhecido por sua tremenda fúria. Por exemplo, ele odiava o apelido que o assombrava desde a adolescência, Scarface. E odiava qualquer um que o chamasse de italiano. Quando ele se ouvia descrito como tal, Capone respondia apenas com moderado desprezo: Eu não sou italiano. Eu nasci no Brooklyn. Esta recusa em identificar-se como italiano, apesar de sua associação exclusiva com gangsters italianos e ítalo-americanos, só faz sentido se você souber o quanto o jovem Al Capone lutou para se libertar de sua educação de imigrante em Nova York. Gabriel e Teresa Capone se mudaram da Itália para os Estados Unidos na virada do século XIX para o século XX, trazendo seus 3 filhos com eles. Em vez de se estabelecerem no bairro italiano mais populoso de Nova York, no Lower East Side, os Capones se estabeleceram no Brooklyn. Alphonse Gabriel Capone nasceu em 17 de janeiro de 1899, a primeira criança Capone nascida no Novo Mundo. A família Capone vivia na Park Avenue, uma rua popular cercada por todos os tipos de imigrantes. Seu apartamento estava localizado próximo à borda da parte italiana da rua, perto de uma variedade de famílias da Europa Oriental, Alemanha e Irlanda. O quarto de 9 crianças, Al Capone era, de certa forma, o verdadeiro filho do meio. Seu irmão mais velho, James, fugiu de casa em 1905, quando Al tinha apenas 6 anos. Embora suspeitassem que ele tinha ido para o oeste a fim de atuar em Hollywood, sua família só soube o que aconteceu com ele décadas depois.
De seus irmãos, Al era especialmente próximo dos mais velhos, Ralph e Frank, a quem ele idolatrava por diversas razões. De certa forma, Al era o equilíbrio perfeito entre Ralph e Frank. O segundo mais velho, Ralph, foi o primeiro a deixar a escola e se juntar às gangues de rua locais. Era um garoto duro, que adorava lutar e não estava muito interessado em aprender. Frank, por outro lado, era inteligente e carismático e preferiu usar sua inteligência como arma, em vez de seus punhos. Al tinha tanto o músculo de Ralph quanto o cérebro de Frank. Ele se engajava regularmente em brigas com os garotos irlandeses vizinhos, ganhando reputação como um lutador talentoso. Mas apesar de cabular a escola frequentemente para este tipo de brigas, Capone ainda alcançou o equivalente a um B em inglês e matemática, demonstrando sua acuidade mental e capacidade de aprendizagem. Ainda assim, ele abandonou a escola na 6ª série, seguindo as pegadas de seus irmãos mais velhos. Ele estava frustrado com a forma como as crianças imigrantes eram tratadas pelas escolas das comunidades pobres e via a vida das ruas como o caminho mais rápido para o sucesso. Ele mesmo diria mais tarde que aprendeu mais na rua do que numa sala de aula. Apesar de seu comportamento criminoso, sua família estava determinada que ele levasse uma vida respeitável. Gabriel Capone possuía um salão de cabeleireiro no Brooklyn, mas cortar o cabelo de imigrantes pobres não era suficiente para alimentar 9 crianças. Para ajudar a sustentar sua família, o jovem de 15 anos se uniu a Ralph como cortador de caixa numa gráfica em 1914. Infelizmente, apenas um ano depois, Ralph partiu para Manhattan para se casar. Agora era um dos 2 únicos apoiadores de sua casa. O salário de Al, de $3 por semana, iria diretamente para sua mãe e seus irmãos. Mas o respeitável trabalho de Al não o manteve fora de problemas. Em seu tempo livre, ele frequentemente se juntava a gangues de meninos nas docas, colhendo brigas ou zombando dos marinheiros recém-importados a caminho de bordéis próximos. A maioria dessas gangues eram chamadas de Boys of Navy Street, que escolheram Capone como uma espécie de mascote por seu entusiasmo e seu físico intimidante. Preocupado que sua associação com as gangues colocasse seu filho em apuros, Gabriel Capone deu ao jovem um banco para engraxar sapatos e lhe disse para montar uma loja na Rua Colúmbia, uma rota popular para os homens de negócios irem e virem do trabalho. A inocente tentativa de Gabriel de manter seu filho em uma profissão honesta falhou dramaticamente. Entre os empresários da Columbia Street estavam dezenas de indivíduos menos inteligentes, especificamente os capangas do líder de quadrilha local, Dom Batista Bálsamo. Ao invés de aprender uma profissão honesta, como seu pai esperava, ele viu os bandidos de nível inferior operarem. Percebeu que eles ofereciam proteção aos homens de negócios, ou seja, pagamento por não serem espancados. Abandonando a ideia de engraxar sapatos para viver, Al, que era musculoso e alto para uma criança de 15 anos, começou a oferecer a seus colegas engraxadores de sapatos o mesmo tipo de proteção. A ele se juntaram outros meninos menos ambiciosos que só queriam ganhar um dinheiro rápido. Esta nova gangue, apelidada de South Brooklyn Rippers, não duraria muito. Quando Dom Bálsamo descobriu, ele fez com que os jogassem para fora das ruas sem nenhum escrúpulo. Mas Al tinha gosto pelo poder. Sua habilidade de manipular os garotos mais velhos para serem seus lacaios o encheu de uma ambição renovada de ser mais do que apenas um garoto italiano no Brooklyn. Ele ia encontrar um emprego em Manhattan. Toda vez que ele saía de sua casa para ir trabalhar na gráfica, Al Capone se encontrava andando em frente a um clube de propriedade de Johnny Torrio. 17 anos mais velho que Capone, Torrio era uma estrela em ascensão na cena do crime de Manhattan, cuja astúcia lhe havia dado o apelido de A Raposa. Os agentes de Torrio escolheram este alto garoto italiano como um músculo em potencial e o apresentaram ao seu chefe por volta de 1915. Torrio tinha 33 anos de idade, Al 16.
Al foi contratado como moço de recados porque os agentes de Torrio ficaram impressionados com seu tamanho e clara habilidade de luta. Mas Raposa imediatamente notou a inteligência natural de Capone e seu talento para os números. Capone recebeu rapidamente mais responsabilidade do que outros jovens que Torrio contratou para testar suas habilidades. Ele foi levado para o escritório, onde Torrio o instruiu a ajudar seus contadores a contar o saque diário. Al fez questão de não decepcionar seu novo chefe. Ele era um estudante entusiasta da estratégia de negócios de Torrio, observando de perto sempre que era necessário para intimidar as pessoas na sala. Torrio foi uma versão evoluída do irmão de Al, Frank, um homem exigente e inteligente que usou seu charme e seu cérebro para convencer outros a fazer seu trabalho sujo. Torrio tornou Al consciente de seus negócios obscuros desde o início de sua relação de trabalho. Ele aprendeu sobre todos os negócios de extorsão e bordel de Torrio e notou que nunca lidou com nenhum deles diretamente. Essas observações seriam uma grande adição à maneira como Al administraria seu próprio negócio. Mas Torrio não foi o único mentor de Al. Na mesma época, ele aprendeu sobre Frank Yale, um parceiro de Torrio, que dirigia um estabelecimento ironicamente chamado Harvard Inn, onde Torrio era refinado e sutil. Yale era violento e ostentoso, mas inegavelmente eficaz em inculcar medo em seus associados. Al acabaria trabalhando para Yale como ajudante de garçom durante as muitas viagens de negócios do Torrio a Chicago. Uma coisa que Capone admirava em seu novo chefe era seu estilo. Os trajes vistosos que Frank Yale preferia eram mais do agrado de Al do que as escolhas de moda de Torrio. Ele observou como o estilo de Yale o fez se destacar em seu clube, como se suas próprias roupas anunciassem: este homem é importante. Um jovem de 17 anos com sangue quente, Capone tinha se tornado um mulherengo regular. Ele frequentemente ia aos salões de dança e bordéis de Torrio com seu irmão Ralph, que retornou ao Brooklyn após seu primeiro casamento ter se desmoronado. Nessa época, ambos contraíram doenças sexualmente transmissíveis. Ralph pegou gonorreia e logo depois Al pegou sífilis, embora ele só fosse diagnosticado anos depois. A doença de Ralph desapareceu. Al não teve tanta sorte. Ele nunca procurou tratamento, preferindo desfrutar dos prazeres da juventude sem considerar as eventuais consequências de suas ações. Esta propensão para os prazeres da carne teria efeitos nocivos mais imediatos do que as doenças. Em 1917, enquanto trabalhava atrás do bar no Harvard Club, uma jovem chamou sua atenção. O nome dela era Lena Galúcio. Al, um garoto de 18 anos muito confiante, se aproximou dela e começou a paquerar à sua própria maneira, lisonjeando a figura dela. Ela rejeitou os avanços dele. Momentos depois, um homem se aproximou de Al, aparentemente do nada. Ele era um homem italiano, baixo e visivelmente bêbado. Ele se apresentou como Frank e o acusou de insultar sua irmã. Antes que Al pudesse reagir, Frank Galúcio lhe deu um soco. Ele cambaleou e, quando recuperou seu equilíbrio, Frank quebrou uma garrafa contra a barra e bateu em Al com as bordas dentadas. Al ficou com 3 cicatrizes diagonais no lado esquerdo inferior de seu rosto e pescoço. O enlutado Al Capone nunca contaria esta história para ninguém, alegando que as cicatrizes eram uma velha ferida de guerra, mesmo que ele nunca tivesse lutado em nenhuma guerra. Os detalhes do que aconteceu se tornaram lenda. Alguns afirmaram que Galúcio bateu na cabeça dele com uma cadeira antes de apunhalá-lo 3 vezes. Outros afirmaram que foi apenas um golpe com uma garrafa quebrada. Independentemente da arma que a causou, esta ferida levaria ao apelido mais infame de Capone, que inclusive ele odiava: Scarface. Os guarda-costas logo acabaram com a luta. Frank Yale teve Al e Frank pedindo desculpas um ao outro. Al queria vingança, mas Yale o proibiu. Frank Galúcio era um agente de confiança para Yale e, portanto, estava fora do alcance de Al. Apesar desta humilhação,
O status de Al Capone no submundo do Brooklyn estava em ascensão. Os cheques de seus vários empregos ajudaram sua família, e ele logo colocou seus olhos numa mulher que o fez esquecer tudo sobre Lena Galúcio, uma garota irlandesa chamada May Cowling. Seu relacionamento era bastante incomum na época. A educação de May era tão irlandesa quanto a italiana de Al, e ambas as famílias ficaram surpresas quando May deu à luz a um filho em 4 de dezembro de 1918. E ainda assim, eles se casariam 26 dias depois em St. Mary's Star of the Sea. Apesar da antipatia mútua de seus pais, eles permaneceram casados e a mãe de May permitiu que Al se mudasse com sua família. A carreira de Capone teria início em 1919. Ele começou a trabalhar para Torrio em tempo integral, saindo todas as noites para recolher dinheiro das casas de jogos, bordéis e clubes de Torrio. No que se tornaria um padrão ao longo de sua vida de casada, May ficou em casa e cuidou de seu filho. Albert Sonny Capone era uma criança doente. Al tinha passado sua sífilis para May e, por sua vez, ela a tinha passado para seu filho. Em algum momento, em 1919, Al Capone recebeu uma oferta de Johnny Torrio. Torrio tinha viajado muito ultimamente, gerenciando seus interesses tanto no Brooklyn quanto em Chicago. Agora, Torrio tinha uma oportunidade de negócios de ouro, graças ao Big Jim Colosimo, o homem conhecido como Diamond Jim. Jim Colosimo foi um dos chefes do crime mais influentes de Chicago. Sua rede de prostíbulos, casas de jogos e clubes corria por toda a cidade. Ele tinha acabado de fazer de Johnny Torrio seu braço direito. Juntos expandiram a influência de Colosimo e a asseguraram contra gangues rivais. Mas agora, com a proibição no horizonte, Torrio queria que Capone, de 20 anos, se juntasse a eles. Capone não hesitou. Prometendo a May que os traria em breve, Capone deixou sua esposa e filho no início dos anos 1920 e se dirigiu para o oeste para se juntar ao seu mentor em Chicago. Lá, Torrio o estabeleceu como guarda-costas em um clube conhecido como Fortunes, na 2222 South Wabash Avenue. O Fortunes era parte bar, parte salão de dança e parte bordel. Capone adorava beber, adorava dançar e adorava mulheres. Como um dos principais homens encarregados da segurança das prostitutas, havia rumores de que ele testava frequentemente os produtos. Al era exatamente o que Torrio precisava em Chicago. Um homem cujo intelecto fosse igual ao seu, mas que não tivesse medo de sujar as mãos quando necessário. Mas em sua posição como executor e administrador, o homem de Al Capone não apareceria em nenhum documento oficial. Seus cartões de visita oficiais diziam Al Brown, vendedor de móveis de segunda mão. Além dos talentos habituais de Al, Torrio precisava de mais uma coisa dele: um confidente. Colosimo e Torrio tinham começado a se afastar e ele precisava de um braço direito em quem pudesse confiar e não ser traído pelo chefe. A fenda entre Torrio e Colosimo começou em janeiro de 1920, quando o Congresso aprovou a Lei Volstead, que proibia a venda e distribuição de álcool dentro dos Estados Unidos. Muitos criminosos da época, incluindo a rival Northside Gang, viram uma oportunidade de preencher uma necessidade que os negócios legítimos não mais proporcionavam. Torrio, sempre pensando no futuro, tentou convencer Jim Colosimo a entrar no jogo do contrabando. Mas Big Jim achou que era muito arriscado. Ele estava confortável com o seu comando do submundo de Chicago, tão confortável que ele não via necessidade de correr riscos desnecessários. Torrio ficou furioso com a miopia de Colosimo. Se ele não conseguisse se adaptar aos tempos, eles teriam que tirá-lo do caminho. Torrio confiou seu plano a Capone, que imediatamente concordou em ajudá-lo. Eles se aproximaram do antigo chefe de Capone, Frank Yale, com uma oferta. Eles o trariam para Chicago para um trabalho que seria bem adequado aos seus talentos. Em 11 de maio de 1920, Big Jim recebeu um telefonema de Torrio. Ele precisava de um carregamento de suprimentos para um de seus clubes, e Big Jim era o único que podia dar o ok. Embora fosse seu dia de folga,
Jim relutantemente foi ao seu escritório para assinar a papelada. 15 minutos depois, ele saiu de seu escritório pela porta dos 4 duques. Ele não percebeu que o pistoleiro estava escondido perto de seu carro. Um par de tiros atingiu Colosimo na parte de trás da cabeça e ele caiu no pavimento, morto no local. O atirador já tinha desaparecido há muito tempo antes do corpo ser descoberto. O assassinato fez notícia nacional. A manchete do New York Times de 12 de maio de 1920 dizia: "O Colosimo morre na porta do restaurante. Pessoa do submundo de Chicago morta a tiros por desconhecido." O homem que tinha governado o submundo de Chicago por quase 2 décadas não existia mais. Mas a infraestrutura que ele estabeleceu permaneceu intacta. Como o número 2 de Colosimo, Torrio estava no lugar perfeito para preencher o vácuo de energia. A morte de Colosimo abriu novas oportunidades aos olhos de Al Capone. Ele logo trouxe toda a sua família, esposa, filho, mãe e irmãos para Chicago. Ele comprou uma casa para 2 famílias na 7244 South Prairie Avenue e todo o clã Capone se mudou para lá. Seus irmãos Frank e Ralph foram colocados na folha de pagamento do Torrio como estrategista e aplicador, respectivamente. Al conhecia suas habilidades, então ele sabia exatamente como a equipe poderia usá-las. A casa na South Prairie Avenue era mais do que uma casa, era uma fortaleza. Capone se certificou de instalar barras de ferro nas janelas e reforçar a garagem com chapa de aço. Capone ainda não era famoso, mas com o crescente destaque de Johnny Torrio, ele sabia que seus dias nas sombras estavam contados. Seu lugar de destaque ao lado de Torrio atraiu a atenção, especialmente porque Capone era o mais imponente fisicamente da dupla. Nessa época, ele havia adquirido um novo apelido, que ele preferia mais do que Scarface. Chamavam-no de Snorky Capone. Snorky era gíria para good seller nos anos 1920. Uma vez que ele deu o salto de guarda-costas para homem de negócios, adotou a moda ousada de Frank Yale, muitas vezes vestido de verde ou amarelo. Ele começou a usar pó facial para esconder as cicatrizes em sua bochecha esquerda. Seu acessório mais famoso, entretanto, era seu chapéu de feltro branco. Enquanto Capone impressionava sua família com seu renovado senso de estilo, Torrio assumiu sem problemas todos os interesses comerciais de Colosimo. Os homens que trabalhavam com ele logo seriam saciados pelo influxo de dinheiro contrabandeado fornecido por seus novos patrões. Sob a liderança de Torrio e Capone, este empreendimento criminoso ítalo-americano ficaria conhecido como a Equipe de Chicago. Tornou-se uma das organizações criminosas mais fortes de Chicago, juntamente com a quadrilha irlandesa Northside e os irmãos Gena, que representavam a máfia siciliana. Tanto Capone quanto Torrio sabiam que seu trabalho estava apenas começando. O falecido Jim Colosimo estava certo sobre uma coisa: o contrabando era um negócio perigoso. Eles enfrentariam a concorrência de outros criminosos, assim como a lei. Matar Big Jim Colosimo, em um ato tão dramático como este, foi a tarefa mais simples para garantir o controle de Chicago. De 1921 a 1923, as 3 principais gangues de Chicago, a North Side Gang, os irmãos Gena e o recém-chamado Chicago Outfit, estavam paralisadas em torno do comércio de bebidas. Neste ponto, era apenas uma rivalidade comercial. Embora todas as partes envolvidas tivessem sangue em suas mãos, nenhuma tomou qualquer ação contra a outra. Por causa de sua herança italiana compartilhada, não havia nenhum desejo de rivalidade entre os irmãos Gena e o sindicato de Chicago. No entanto, a quadrilha do lado norte, sob Jim O'Banion, foi uma questão completamente diferente. O que Torrio diferiu de O'Banion foi em sua estratégia. Torrio se concentrou na expansão acima de tudo. Ele já tinha bordéis, salas de jogo e destilarias suficientes em Chicago. Então, ele começou a abrir operações nas cidades e subúrbios dos arredores. Torrio raramente ficava em um lugar por muito tempo.
Viajava frequentemente para fora da cidade com sua esposa, Anne. Essas férias serviram a 2 propósitos: para evitar que o estresse de dirigir a União de Chicago afetasse seu casamento e para manter Torrio fora do alcance dos assassinos rivais, caso a rivalidade entre gangues irrompesse em violência. Agora encarregado das operações diárias da organização, Al Capone mudou sua base de operações para o Hotel Hawthorne, no subúrbio de Cícero. Foi durante o tempo em Cícero que Capone começou a receber atenção pessoal dos jornais. John fundou um modesto jornal chamado Cícero Tribune, em parte para garantir que houvesse pelo menos um jornal local imune a subornos dos lacaios de Capone. Um dia, em 1924, St. John conheceu Ralph Capone enquanto voltava do trabalho para casa. Nem sequer tentou correr. Ao invés disso, ele ficou parado e esperou pela inevitável surra. Ralph Capone o venceu repetidamente, usando uma das armas favoritas da equipe de Chicago, uma barra de sabão dentro de uma meia. Quando eles saíram, o repórter já tinha hematomas pesados e ossos quebrados. Ele foi internado em um hospital próximo. Depois de sua recuperação, quando Robert St. John tentou pagar suas contas médicas, o hospital recusou seu dinheiro. Eles lhe disseram que já haviam sido pagos por um homem generoso com um chapéu branco com 3 cicatrizes no rosto. Uma das principais razões pelas quais Capone recebeu tanta atenção em Cícero foi por causa de sua óbvia interferência na política local. A organização de Capone promoveu uma lista de candidatos locais e estaduais para as próximas eleições primárias em 1º de abril de 1924. Capone colocou seu irmão Frank na tarefa de influenciar a opinião pública em relação aos seus candidatos do Partido Republicano. Para combater a imprensa negativa da Cícero Tribune, os Capones fundaram seu próprio jornal, o Cícero Life, e se tornou o porta-voz da Capone durante toda a campanha. O dia das eleições foi um dia de corrupção impiedosa e flagrante. Os capangas de Capone, liderados por Frank, observavam as urnas, inspecionando cada cédula antes de ser lançada. Muitos trabalhadores eleitorais democráticos foram intimidados ou espancados para impedi-los de fazer seu trabalho. Durante o dia, notícias desta manipulação descarada chegaram ao prefeito de Chicago, que enviou um grupo de cerca de 70 policiais para restaurar uma eleição justa. Eles não eram policiais uniformizados, mas policiais de roupas à paisana dirigindo sedãs pretos sem marca. Frank Capone estava atravessando a rua quando viu este comboio de carros pretos vindo em sua direção. O irmão Capone, que geralmente é de cabeça fria, ficou alarmado com isso. Estes eram os mesmos carros usados pelos capangas do Al, mas todos os seus estavam ocupados nas urnas do município. Possivelmente, temendo a invasão de outra gangue, Frank pegou sua arma. Os carros pararam na frente dele. Ao ver seu movimento repentino, os policiais saíram de seus carros e abriram fogo. Frank Capone não podia nem mesmo tocar sua arma antes que um granizo de balas passasse por suas roupas. Já estava morto antes de chegar na calçada. Quando Al soube, ficou furioso com seus lacaios pela crueldade total da polícia. Usando o pseudônimo Al Brown, ele tomou a palavra para testemunhar sobre o tiroteio. Al alegou que Frank era um cidadão cumpridor da lei e não possuía uma arma. O tiroteio foi declarado um homicídio justificável e nenhum dos oficiais foi acusado de crime. Foram necessários todos os poderes de persuasão de Torrio para impedir que Capone se vingasse sangrentamente dos policiais responsáveis. Mas a fúria de Capone escondeu um sentimento mais profundo: a dor. Se havia uma coisa que importava para um assassino cruel como Capone, era sua família. Se alguém tão inteligente e cuidadoso como Frank pudesse ser morto tão repentinamente, significava que qualquer um estava vulnerável, não importava quais precauções tomassem. A única maneira de garantir a segurança de sua família era ter poder absoluto. Um poder que estaria ao seu alcance em apenas um ano. Dean O'Banion, líder da quadrilha Northside, estava se tornando um problema para a equipe de Chicago.
Em maio de 1924, um mês após a vitória eleitoral de Capone, O'Banion abordou Torrio na cervejaria Siben, onde eram coproprietários. O'Banion disse a Torrio que queria sair do jogo das bebidas e ofereceu-se para vender a Torrio sua participação na cervejaria. Não vendo nenhuma objeção a isso, Torrio aceitou. Enquanto o último carregamento de O'Banion estava acontecendo, a polícia e agentes de proibição invadiram a cervejaria, prendendo O'Banion, Torrio e vários de seus capangas. O'Banion conseguiu sair da prisão com um golpe da caneta, já que não tinha prisões anteriores relacionadas à proibição. Torrio, por outro lado, teve que pagar a fiança para ele e seus homens. Ele tinha perdido cerca de $500 mil e a cervejaria. Quando O'Banion se recusou a pagá-lo, Torrio percebeu que ele havia sido enganado. O'Banion tinha organizado a incursão, ou pelo menos tirado proveito de seu conhecimento anterior sobre ela. Humilhado e zangado, Torrio disse a Capone para cuidar de O'Banion enquanto ele deixava a cidade para evitar o calor. Capone mais uma vez se aproximou de seu ex-chefe, Frank Yale. Jim O'Banion passava muito tempo na floricultura Schofield, que serviu como sede para a quadrilha do lado norte. Sob o pretexto de querer um arranjo funerário, Frank Yale visitou esta loja várias vezes e falou com O'Banion sobre os arranjos. Enquanto eles falavam, Frank casualmente memorizou o modelo da loja. A última visita de Yale foi na manhã de 10 de novembro de 1924. Ele entrou na loja com 2 sócios da Gena, John Scalise e Albert Anselmi. O'Banion saiu da sala dos fundos e lhe deu as boas-vindas. E Yale estendeu sua mão em saudação. Quando O'Banion apertou sua mão, Yale apertou o punho e se recusou a soltar. Anselmi e Scalise cercaram O'Banion e cada um atirou nele 4 vezes, enquanto Yale o mantinha no lugar. O'Banion caiu de cara no chão e levou uma última bala na nuca. A morte de O'Banion começou um período infame de violência na história de Chicago. A quadrilha do lado norte era agora liderada por Jaime Wise e Bugs Moran, ambos furiosos por seu mentor ter sido morto tão indiscriminadamente. Eles precisavam de vingança. Torrio estava escondido em Hot Springs, Arkansas, longe do alcance da quadrilha do lado norte. Mas Capone ainda estava na cidade, um alvo perfeito para a vingança. Em 12 de janeiro de 1925, Al Capone entrou num restaurante para almoçar quando uma fila de carros parou no prédio e abriu fogo. O som das metralhadoras era tão ensurdecedor quanto chocante. Este foi o primeiro uso gravado da submetralhadora Thompson em Chicago. Esta arma definiria mais tarde a guerra de gangues na década de 1920. Al atirou-se para dentro do restaurante, enquanto balas arrancadas em seu carro e no prédio ao lado. Momentos depois que a descarga começou, os carros foram embora, deixando destroços e o carro de Al destruído. Capone milagrosamente escapou ileso. Torrio não teve tanta sorte. Acreditando que essa dramática demonstração de força foi a única tentativa de vingança da quadrilha do lado norte, ele voltou para Chicago no final daquele mês. 12 dias após o atentado contra a vida de Capone, em 24 de janeiro, Torrio estava voltando para casa depois de uma viagem de compras com sua esposa Ana. Seu motorista parou e os 2 Torrios pegaram suas compras e foram para dentro. De repente, um sedã cruzou a rua em sua direção. 2 homens saíram dele e se dirigiram para o carro estacionado. Torrio os reconheceu instantaneamente, Jaime Wise e Bugs Moran. Os 2 homens tiraram espingardas e pistolas de seus casacos. Eles dispararam suas armas em Torrio enquanto se aproximavam. Os tiros quebraram o vidro de seu carro, enchendo sua carcaça de aço com buracos. Torrio foi ferido em vários lugares, incluindo sua mandíbula, pulmões e abdômen. Ele desmaiou no chão, sangrando profusamente. Ele olhou para cima para ver Bugs Moran observando-o com sua arma levantada. A arma não disparou. Ou Moran tinha usado todas as suas munições na descarga inicial, ou sua 45 ficou presa. Os gangsters frustrados começaram a espancar o fraco Torrio, chutando-o e batendo nele com paus.
Ao sinal do motorista, Moran e Wise correram de volta ao seu veículo. O sedã saiu pelas ruas, deixando Torrio como morto. Ele passou um mês se recuperando com cuidados intensivos. Mais uma vez, Capone foi chamado para testemunhar o assassinato de um homem próximo a ele. Capone negou conhecer os suspeitos no tiroteio e permaneceu fiel ao código de silêncio não dito entre os gangsters. Todo o testemunho de Capone foi comprovadamente falso, exceto a troca final, quando o juiz lhe perguntou: "Você nos diria se soubesse quem atirou em Torrio?" Capone disse: "Não, eu valorizo muito minha vida para dizer a você se eu souber." Em todos os momentos, os guardas estavam do lado de fora do quarto do hospital de Torrio. O próprio Capone dormia numa poltrona ao lado da cama de hospital de Torrio todas as noites, essencialmente protegendo seu chefe com seu próprio corpo. Até mesmo a equipe do hospital tinha receio de entrar na sala. Uma vez recuperado, Torrio foi levado à corte pelo incidente da cervejaria Siben e condenado a 9 meses de prisão. Através de suborno, ele se certificou de que era uma estadia confortável. Após alguns meses liderando a equipe de Chicago, Capone recebeu notícias da prisão. Aos 43 anos de idade, Johnny Torrio estava se aposentando. A empresa multimilionária inteira era apenas de Capone. Agora tudo o que ele tinha que fazer era proteger seu negócio e sua família daqueles que queriam colocá-lo atrás das grades. Enquanto ele planejava a vingança contra Bugs Moran e Jaime Wise, sua figura crescia. Capone apreciou a atenção, absorvendo tanto a imprensa positiva quanto a negativa, com o contentamento de uma estrela de cinema. Mas era essa publicidade que finalmente traria sua queda.